Olá, queridos discípulos do nosso Senhor Jesus. Graça e paz. Estamos aqui para mais uma reflexão preciosa na Palavra de Deus. Hoje nós começaremos a refletir no profeta Jonas. E, se Deus permitir, nos próximos dias nós continuaremos trazendo aí algumas reflexões no livro do profeta Jonas, que creio que será de grande importância para cada um de nós. Eu gostaria de ler Jonas capítulo 1, versículo 3, que diz da seguinte maneira: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Queridos, o profeta Jonas é um profeta estranho. É diferente de todos os outros profetas. Ele recebe uma missão de Deus, e quando nós lemos o livro do profeta, nós veremos que ele faz de tudo para atrapalhar a missão. Deus tem um propósito e ele faz de tudo para atrapalhar o propósito de Deus. Para começar, se vocês olharem, o texto diz que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Veja como Jonas é um profeta estranho. No geral, os profetas lutam para estar na presença de Deus. Lutam para fazer a vontade do Senhor. Lutam pela santificação, para fazer a obra do Senhor com afinco. Mas Jonas luta para fugir da presença do Senhor. É extremamente estranho isso. Quando nós observamos a história de Jonas, nós percebemos que ela é a história de milhões de pessoas ainda hoje. Pessoas que estão fugindo do propósito de Deus, da vontade do Senhor, que entram em um navio à semelhança do profeta para fugir na direção oposta. Mas eu quero dizer a vocês que nós precisamos ficar acautelados, porque toda desobediência tem seu preço. Toda escolha, boa ou ruim, tem os seus frutos, a sua consequência. Jonas pagou o preço da sua desobediência. A tempestade lhe alcançou. Mesmo ele achando que estava guardado longe de Deus, dormindo no porão do navio, a tempestade de Deus salabancou aquele navio. Ela começou a despedaçar aquilo que Jonas achava que era seguro, que estava lhe guardando. Quando a tempestade de Deus se levanta, nenhum navio, nenhum porto, nenhum lugar do mundo é seguro para o desobediente. Mas por que Jonas fugia da presença do Senhor? Eu quero trazer apenas duas reflexões, dois pontos, duas verdades. O pastor Hernandes Dias Lopes, citando o pastor Exaltino Filho, vai mostrar, em primeiro lugar, que Jonas fugia da presença do Senhor por causa do mau relacionamento que ele tinha com as pessoas. Em específico, o mau relacionamento que ele tinha com os ninivitas. Então, Jonas fugiu porque ele preferiu ver a morte dos ninivitas ao invés da salvação. Jonas olhou e viu que aquele povo era sanguinário, era um povo violento, pecadores, e ele preferia vê-los mortos. Ah, meus queridos, um profeta do Senhor precisa ter compaixão. E como diz o pastor Oswald Smith, precisa ter paixão pelas almas, paixão pelos pecadores. Precisa olhar para eles com um olhar de amor e pregar a mensagem de arrependimento. Não cabe a nós escolhermos pregar aos mais fáceis e deixar os mais difíceis.
Nós somos chamados para levar a mensagem de salvação a todas as pessoas. Independentemente se são fáceis ou difíceis de trabalhar, elas estão perdidas sem Cristo e elas precisam de arrependimento. E somente por meio do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é que as pessoas fáceis e as pessoas difíceis se curvam diante de Cristo. Em segundo lugar, Jonas fugiu porque ele tinha um mau relacionamento com Deus, ele estava mal relacionado com o Senhor. Primeiro, ele estava mal relacionado com as pessoas. Segundo, ele está mal relacionado com Deus. A visão de Jonas não é a visão de Deus. Deus tem um olhar de misericórdia para com aquele povo. Jonas tem um olhar de vingança, de desprezo. Deus tem um propósito de salvação para aquele povo. Jonas tem um propósito de destruição do inimigo. Deus vê aquele povo como pecadores perdidos que podem ser convertidos. Jonas vê aquele povo como pecadores inimigos que merecem ser destruídos. Um profeta de Deus precisa ser o refletor de Deus na sua missão. Ele precisa refletir o amor de Deus, a graça de Deus e a misericórdia do Senhor. Mas Jonas negligenciou tudo isso. Querido, Jonas é um profeta estranho. Ele fez de tudo para estragar a missão. Primeiro ele foge. Depois, quando ele é lançado no mar e Deus, pela sua misericórdia, prepara um peixe para que aquele peixe o engula e o lance na praia de Nínive. Quando ele se levanta em Nínive, ele se levanta emburrado. Ele vai cumprir a missão, mas vai cumprir emburrado. Ele prega ele prega um sermão, como dizem os estudiosos, medíocre. Ele não espera que o povo se converta na sua mensagem. Mas Deus, sendo misericordioso e gracioso, tanto para com o profeta, como para os pecadores, transforma aquela mensagem medíocre numa mensagem tremenda e poderosa, aonde os pecadores se voltam em arrependimento para Deus. Nós precisamos, queridos, aprender com Deus sobre misericórdia, amor, porque Deus exerceu misericórdia tanto para o profeta quanto para os pecadores. E Deus em Cristo, queridos, nos abençoe, nos dando o privilégio de cumprir a sua missão. E eu e você não venhamos a fugir, mas que nós venhamos a obedecer a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém.